Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Estava falando sobre um erro do Donald Trump, mas temos que falar sobre os acertos. E vamos falar de um assunto que há alguns anos era absolutamente proibido, inclusive aqui no YouTube. Caso seja através do YouTube que você me assiste, porque muita gente me assiste hoje já pela TV, muita gente me assiste pelo X, né? Nós temos aqui, neste momento, só no X, mais de 2.600 pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show, então um abraço para vocês que estão assistindo o X. Mas eu já falei algumas vezes, inclusive, que este assunto que a gente vai tratar aqui agora foi o motivo dos 2 strikes que nós sofremos no YouTube. E se eu não parei de falar naquela época, não vai ser agora que eu vou parar de falar sobre isso. Por isso, então, que eu quero dizer a vocês que no início dessa semana, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que corta o calendário de vacinação infantil americano para apenas 11 vacinas. 11 vacinas. E determina que a tríplice viral, que é a MMR contra sarampo, cachumba e rubéola, passe a ser aplicada em doses separadas. E a justificativa, obviamente, foi dar às crianças americanas uma proteção que é o chamado Gold Standard, o padrão ouro, e alinhar aos Estados Unidos, a outros países que, no momento, no mundo, recomendam menos vacinas. A OMS, é claro, reagiu logo em seguida, a imprensa reagiu, as sociedades médicas reagiram, e eu quero fazer hoje uma coisa que nenhum deles vai fazer. Em vez de gritar negacionismo ou gritar liberdade, eu quero explicar para vocês a razão pela qual esse decreto, essa ordem executiva existe. Porque a resposta, acredite se quiser, não está na virologia, mas sim na contabilidade. Antes de tudo, o contexto, porque isso aí não caiu do céu. Em dezembro, o Trump assinou um memorando mandando o Departamento de Saúde e o CDC, o Centro de Controle de Doenças, compararem o calendário americano com o dos outros países desenvolvidos. No mesmo dia em que o Comitê de Vacinas do CDC derrubou uma recomendação que existia há décadas de vacinar todo recém-nascido contra hepatite B na maternidade. Pois é, nos Estados Unidos, você não sabe disso, mas o recém-nascido era vacinado contra uma doença transmitida majoritariamente por vias sexuais e seringa compartilhada. Tá? Em janeiro, os cortes começaram, e o argumento do próprio Trump foi numérico. O calendário americano chegava a exigir inacreditáveis 72 aplicações em uma criança perfeitamente saudável até a idade adulta. Guardem esse número, 72 aplicações, porque a gente vai voltar a ele. E a pergunta que ninguém na imprensa se dispôs a fazer é a seguinte: como que se chegou a 72? Como que se chegou a 72 aplicações? Quem que decidiu isso e com base em quê? E principalmente, quem ganha com essa decisão, com cada uma dessas 72 aplicações? E eu vou responder, mas primeiro eu quero confessar uma coisa, porque eu acho que a minha história é a história da maioria de vocês. Eu, Paulo Figueiredo, com as minhas filhas, fazia exatamente o que todo pai fazia, e muitos de vocês ainda fazem. Eu chegava no pediatra e perguntava: doutor, quais são as vacinas que está na hora da minha filha tomar? E o médico falava: olha, agora o calendário é esse, eu vou dar a vacina que o médico mandava. Eu nunca li uma bula. Eu nunca perguntei o nome do fabricante. Eu nunca pesquisei se aquela dose específica naquela idade tinha um benefício que justificasse o risco. Porque eu nem sabia que existia um risco. Eu terceirizava e terceirizei a decisão, uma das mais importantes da minha vida, porque, sem dúvida nenhuma, é das coisas mais preciosas da minha vida, para um sistema, para um especialista, para uma instituição que eu presumia funcionar de boa fé. E o que nós descobrimos de 2020 para cá é que essa presunção
essa minha presunção, e essa presunção talvez de vocês, era ingênua. Não porque as vacinas não funcionam. Muitas funcionam, e funcionam muito bem. Mas porque o sistema que decide quantas, quais e quando não é um sistema científico neutro. Não é um sistema altruísta. É um sistema com interesses de bilionários embutidos em cada uma das etapas. Olhem os calendários. O do PNI, o oficial do Ministério da Saúde, tem cerca de 18 imunizantes diferentes do nascimento à adolescência, incluindo, pasmem, a vacina de Covid para bebês a partir de 6 meses, mantida no calendário infantil brasileiro até hoje, em 2026, quando o mundo desenvolvido inteiro já abandonou isso faz tempo. Só da vacina da Covid são 3 doses. Uma aos 6, outra aos 7 e a última aos 9 meses. Uma criança de 9 meses toma mais dose da vacina contra o Covid do que eu e você em idade adulta. Eu não sabia sobre isso, nós tratamos sobre esse assunto no Paulo Figueiredo Show, no Paulo Figueiredo Sextou, né? Nós teremos outro Paulo Figueiredo Sextou nessa semana. E a Camila, esposa do Depa, do Marcelo De Paulo, estava falando que no Brasil tinha mais coisa, tinha mais obrigatoriedade, e eu não sabia, porque eu não tinha os detalhes, não tenho filho no Brasil, não tenho neto no Brasil, então fui pesquisar e cheguei a essa informação. Agora, com o corte do Trump, o Brasil passa a recomendar quase o dobro do novo calendário americano. Mas repara, essa é a dose do SUS. O SUS é só o piso. Quem leva o filho em pediatra particular sabe que a lista é maior. O calendário das sociedades privadas de pediatria e imunização acrescenta meningocócica B, hexavalente, meningo ACWY antecipada, dengue, gripe anual para todos, HPV a partir dos 9 anos de idade. 9 anos. Uma vacina contra um vírus sexualmente transmissível, aplicada a uma criança de 9 anos, no meio de uma consulta de rotina, sem que o médico gaste 60 segundos explicando ao pai o cálculo do risco-benefício daquela aplicação específica. E o pai assina porque o doutor mandou. Eu assinei, você provavelmente assinou. E por que essa lista só cresce? Porque a ciência vai avançando? Por que essa lista só cresce? E aqui eu quero que vocês esqueçam por 2 minutos a palavra vacina e pensem como um executivo. Imaginem que exista uma categoria de produto com as seguintes características. Primeira, a demanda não depende de convencer o consumidor. Ela é determinada por lei. Se o seu produto entra no calendário oficial, o Estado, o governo, o Brasil, os Estados Unidos, eles viram o seu vendedor. E o seu comprador, porque eles também pagam. Nos Estados Unidos, a recomendação do comitê do CDC obriga os seguros de saúde a cobrarem cobertura integral. No Brasil, a entrada no PNI torna a aplicação juridicamente obrigatória pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então você tem essa primeira característica, que é a demanda não depende de uma decisão do consumidor. Ela é determinada por lei, obrigada pelo governo. A segunda característica, imagina se é executivo dessa empresa. A segunda característica é o seguinte: o marketing é gratuito. Você não tem que fazer propaganda do seu produto. Quem faz a propaganda é o governo, a imprensa e o pediatra, com o dinheiro público e a credibilidade alheia. A terceira característica: o comprador, como eu disse, em grande parte, é o próprio governo, em contratos bilionários, sem concorrência e com dinheiro sem dono.
A quarta característica, que é a mais extraordinária de todas para mim, a responsabilidade civil se você fizer cagada é zero. Nos Estados Unidos, desde uma lei de 1986, um fabricante de vacina do calendário infantil não pode ser processado da forma convencional por danos. As indenizações saem de um tribunal especial bancado por um tributo embutido em cada dose. Ou seja, quem paga a conta do efeito adverso é o próprio consumidor, diluído no preço da vacina. E durante a Covid, uma lei de 2020 deu aos fabricantes imunidade quase total. Agora, eu quero que vocês me digam, existe em qualquer outra indústria do planeta um produto com demanda garantida por lei, marketing estatal gratuito, compra governamental com dinheiro de ninguém e risco jurídico zero? Não existe. É o produto perfeito. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.